Olá, nesta aula eu vou resolver 10 questões de matemática que está na prova PEB 1, quadro 1, onde a banca é a VUNESP. Questão número 11, primeira questão. Uma informação preocupante divulgada há alguns anos indicava que 5 mulheres eram espancadas a cada 2 minutos no Brasil. Sendo assim, a cada hora, o número de mulheres espancadas no Brasil era. Temos uma situação problema sobre razão, onde 5 mulheres a cada 2 minutos. Aqui temos minuto, só que está sendo pedido a cada hora. Quantas mulheres são espancadas a cada hora? Então, vamos fazer a transformação de 2 minutos para hora. Fazendo uma regrinha de 3 simples, temos que 1 hora corresponde a 60 minutos. E 2 minutos correspondem a quantas horas? Minuto cancela com minuto, regra de 3 simples e direta. Então, podemos já cancelar aqui. Ficamos com x vezes 60 igual a 2 vezes 1 hora. X fica 2 horas dividido por 60, ou seja, 1/30 da hora, dividindo tudo por 2. Ficamos então com 5 por 1/30 da hora. Aqui temos uma divisão de fração. Então, nós vamos transformar em produto. Ficamos com 5 por 1 vezes 30 por 1 hora. E aqui sai, então, que 5 vezes 30 é igual a 150 e 1 vezes 1 hora, 1 vezes 1 hora é 1 hora. Ou seja, 150 mulheres são espancadas a cada hora. O gráfico a seguir apresenta a distribuição das idades dos professores do segundo ano de uma escola. Temos aqui que 5 professores têm 25 anos, 3, 26, 4, 27, 8, 28. Idade em anos e número de professores. A média aritmética das idades desses professores em anos é. A média aritmética é a soma de todas as idades, né? Nós temos 5 vezes 25, 3 vezes 26, e vamos dividir pela quantidade total de professores. Então, temos aqui a soma de todas as idades, são 5 pessoas com 25, 3 professores com 26 e assim sucessivamente. Dividido pelo total de professores, onde temos então 5 mais 3 mais 4 mais 8. Então, a média vai ser igual a 5 vezes 25, que é igual a 125, mais 3 vezes 26, que é igual a 78, mais 4 vezes 27, que é 108, mais 8 vezes 28, que é 224. Tudo isso dividido por 20, que é a soma de 5 mais 3 mais 4 mais 8. Temos que essa média é igual à soma desses valores todos, que é igual a 535.
dividido por 20. Aqui, podemos dividir tudo por 5 e vamos ficar com 107 dividido por 4. Fazendo esse cálculo, 107 dividido por 4, 4 vezes 2, 8, sobram 2, abaixo 7, 4 vezes 6, 24, para 27, 3,0. 4 vezes 7, 28. Sobrou 2, eu quero continuar, acrescentamos um 0, 4 vezes 5, 20. 26,75 é a média das idades das professoras do segundo ano desta escola. Uma pessoa toma todos os dias um comprimido do medicamento A de 3 em 3 horas, outro comprimido do medicamento B de 4 em 4 horas e um terceiro comprimido do medicamento C de 6 em 6 horas. Às 8 horas de uma determinada segunda-feira, essa pessoa tomou os 3 comprimidos ao mesmo tempo. E às 20 horas do domingo, imediatamente seguinte, essa pessoa também tomou os 3 comprimidos ao mesmo tempo, obedecendo rigorosamente, nesse período, aos horários de cada medicamento. Sendo assim, das 8 horas daquela segunda-feira às 20 horas daquele domingo, inclusive, o número de professores o número de vezes que essa pessoa tomou os 3 comprimidos ao mesmo tempo foi. Aqui nós temos um problema sobre período. A cada 3 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas. Quando é que serão tomados todos os comprimidos juntos? Em qual horário? Temos um problema de MMC, onde vamos ter que descobrir o MMC entre 3, 4 e 6, já que um comprimido é tomado a cada 3 horas, conforme está dizendo aqui, o outro a cada 4 horas e o outro a cada 6 horas. Então, o menor número que for múltiplo dos 3 vai dar o tempo, o período em que todos os medicamentos serão tomados no mesmo momento. Fazendo aqui o cálculo, usando o primeiro número primo, que é 2, embora eu pudesse começar por 3, daria certo também, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, poderíamos começar por 2 ou por 3. Então, 3 não dá para dividir por 2, vamos copiar. 4 por 2 é 2 e 6 por 2 é 3. Aí vamos usar o 3, 3 dividido por 3 que dá 1, o 2 não dá para dividir, e 3 por 3 que dá 1. Por último, 2. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Significa que a cada 12 horas, essa pessoa vai tomar todos os medicamentos juntos. E aqui nós vamos ter que descobrir de segunda-feira até domingo, segunda-feira de manhã, 8 horas de uma segunda-feira, até domingo às 20 horas. Vamos ver quantos grupos de 12 é possível conseguir. Nesta tabela, nós temos então que o medicamento, tudo numa única vez, começa a ser tomado numa única vez às 8 horas de uma segunda-feira. Está dizendo aqui, os 3 comprimidos ao mesmo tempo. Então, às 8 horas da manhã, todos os comprimidos. Aí, quando passam 12 horas, ou seja, 8 mais 12, ou seja, às 20 horas, novamente toma todos os comprimidos, todos os medicamentos. Aí,
Quando soma 12, vai dar 8 horas de novo, só que 8 horas da terça-feira. Então, 8 horas mais 12 e assim sucessivamente. Significa que na segunda-feira, em duas ocasiões, em dois momentos, os medicamentos serão tomados numa única vez. Na terça também, na quarta também, na quinta também, na sexta também, no sábado também. Aí, no domingo, também, nós vamos contar dois, porque toma domingo às 8 horas da manhã, e depois está dizendo, olha, às 20 horas do domingo, imediatamente seguinte, essa pessoa também tomou os 3 comprimidos ao mesmo tempo, e assim, olha, nós temos, olha, até às 20 horas daquele domingo. Então, aqui também contamos dois. Então, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Em 14 ocasiões. Então, a resposta é a letra C. Em 14 momentos, os 3 medicamentos serão tomados numa única vez. Exercício 14. 2 salas de aula, uma com 30 alunos e outra com 36, participarão dos jogos escolares. Para isso, ambas as salas serão divididas em grupos, contendo cada grupo o mesmo e o maior número de alunos possível. Aqui nós temos um problema de MDC, máximo divisor comum, porque nós queremos de 2 números diferentes tirar um número que seja comum aos 2 e maior também. Então, é um problema de MDC, máximo divisor comum. No caso, entre 30 e 36. Cada aluno dessas salas deve participar de apenas um grupo, e cada grupo deve conter apenas alunos de uma mesma sala. Nessas condições, a diferença entre o número de grupos que será formado pela sala com 36 alunos e o número de grupos que será formado pela sala com 30 alunos, nessa ordem, será... Então, vamos montar aqui, resolver o MDC pelo método das divisões sucessivas. Tem algumas maneiras. Vamos resolver por jogo da velha. Então, colocamos aqui o número maior, porque vamos fazer a divisão de 36 por 30. 36 dividido por 30 dá 1 e sobram 6. Enquanto sobrar resto, vamos continuar com a divisão. 30 dividido por 6 dá 5 e sobra 0. Quando sobra 0, significa que a resposta é o último resultado. Então, nós temos que o maior divisor comum entre 30 e 36 é igual a 6. E quando dividimos 30 por 6, ou seja, quantos grupos de 6 é possível fazer com uma quantidade de 30 alunos? Nós temos 5. E é possível fazer quantos grupos? Acho que eu fiz conta errada aqui, ó. 36, não, está correto. E 36 dividido por 6 dá um total de 6 alunos. Aqui, a pergunta é: a diferença entre o número de grupos que será formado pela sala com 36 alunos e com 30 alunos. Com a sala de 36 alunos, vai dar para formar 6 grupos. E com a sala que tem 30 alunos, 5 grupos. A diferença é 6 menos 1. 6 menos 5,
que é igual a 1. Resposta, letra A. Do início de 2015 para o início de 2016, o número de matrículas em creches de um determinado município aumentou 20%. Se, no início de 2016, foram matriculados um total de 1.500 alunos nessas creches, é certo afirmar que, no início de 2015, o número de matrículas nessa creche foi... Então, nós temos a seguinte situação. O que era, ou seja, o valor anterior, nós vamos considerar 100%. Em 2015, tinha 100%. Vamos fazer esta referência. Portanto, se houve um aumento de 20%, em 2016, ficamos com 120%. Um aumento de 20% em relação ao anterior. Agora vamos fazer o cálculo. Como eu estou considerando 100% o valor anterior, e aqui está sendo pedido o número de matrículas nessas creches foi. Então, o primeiro valor, está dizendo aqui, olha, que foram matriculados 1.500 alunos nessa creche. Então, vamos ficar com X corresponde a 100%. E o novo valor, que é 1.500, corresponde ao que já tinha, que é 100%, mais 20%. Ou seja, 120%. Aqui é um problema de regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais, portanto, podemos cancelar o valor percentual e já vamos sair, então, com quantidade de alunos. Aí ficamos com essa proporção. X está para 1.500, assim como 100 está para 120%. Simplificando numerador e denominador tudo por 10, fazendo multiplicação cruzada, nós temos aqui 12x igual a 10 vezes 1.500, que é igual a 15.000. Então, nós temos que x é igual a 15.000 dividido por 12. X é igual, dividindo o numerador e denominador por 3, nós temos aqui 5, ou seja, 5.000 no numerador, e no denominador nós temos 12. Fazendo esse cálculo, dividindo numerador e denominador, poderíamos simplificar aqui tudo por 2, mas vamos fazer direto o cálculo de 5.000 dividido por 12. Aqui nós temos divisão por... Eu dividi tudo por 3. Então, esqueci de colocar a resposta. Nós temos aqui, dividindo tudo por 3, nós temos 4. Então, aqui é 4. Fazendo esse cálculo, 5.000 dividido por 4, temos 1, abaixo esse 0, 4 vezes 2, 8, sobram 2, abaixo outro 0, 4 vezes 5, 20, abaixo um 0, mais aqui. Então, significa que antes desse aumento de 20%, existiam 1.250 alunos, crianças matriculadas na creche. Letra B. 16. A tabela a seguir apresenta informações sobre o número de alunos de uma turma. Então, tem aqui número de meninos 15, número de meninas 30. Aí a gente já verifica que tem um total de 35 alunos nesta turma, 15 mais 20.
Com base nas informações apresentadas na tabela, assinale a única alternativa que contém uma afirmação correta. Na letra A, do número total de alunos dessa turma, acho que tem algo escrito errado aqui. Aqui na letra A, está dizendo, do número total de alunos dessa turma, 3/4 são meninos. Está sendo feito uma comparação com o total, meninos com o total. Meninos com o total, nós temos 15 meninos de um total de 35 alunos. Quando simplificamos essa fração, tudo por 5, nós temos 3 para 7. Ou seja, são 3 alunos meninos em relação ao total, e não 3/4. 3 de um total de 4. Então, está incorreta a letra A. Na letra B, o número de meninos corresponde a 3/4 do número de meninas. Vamos fazer o cálculo. Na letra B, vou colocar aqui letra B, diz que o número de meninos corresponde a 3/4 do número de meninas. Então, 3/4 do número de meninas, o D, substituímos por vezes. E a quantidade de meninas é 20. Então, fica 3/4 de 20. Aqui, podemos multiplicar direto numerador com numerador, denominador com denominador, e depois dividir, ou já simplifica aqui, olha, numerador e denominador, tudo dividido por 4. Dá 5 e 1. Multiplicando numerador com numerador, nós temos 15. E no denominador, 1 vezes 1, que é 1. Ou seja, está correto, porque a quantidade de meninos é 15. Então, a letra B é a resposta. Aí, na letra C, fala, do número total de alunos dessa turma, 4/3 são meninas. Não, porque nós vamos ter aqui na letra C, semelhante à letra A. Nós temos aqui, olha, meninas, que é 20, o total, que é 35. Dividindo tudo por 5, nós temos 4 de 7, não 4 de 3. E na letra D fala 20% do número total de alunos dessa turma são meninas. Ou seja, 20% do total. 20% do total é 20% de 35. Fazendo esse cálculo, dividindo este e este por 10, numerador e denominador, 2 vezes 15 é 70, e aqui 2 vezes 15 não, 2 vezes 35 é 70, e aqui nós temos 10. Aqui está dizendo, ó, 20% do número total de alunos dessa turma são meninas. Simplificando aqui, olha, nós temos muito mais que 20%. Tem 20 meninas, não 7, conforme está colocado aqui. Na letra E, nessa sala, o número de meninas é 5% maior que o número de meninos. E aí, então, teríamos que fazer uma comparação. Aqui teríamos que fazer 5% na letra E, 5% do total, para a gente fazer essa verificação, do total que é 35. Fazendo esse cálculo, nós temos 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 3, 15, 17. Ou seja, não pode ser esta resposta. Aqui, olha, número de meninas é bem mais que 5%. Não é, aqui tem 5 meninas a mais que o número de meninos. Não 5% a mais. 5% do total de alunos. Fazendo esse cálculo não faz sentido, né? Nem vou continuar. Então, não é 5%, e sim 5 em quantidade.
Sabe-se que em um recipiente com volume interno de 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro de água. Sendo assim, em um recipiente com 1.500 centímetros cúbicos de volume, cabe o número de litros de água igual a... Neste exercício, é dada a relação de decímetro cúbico com centímetro cúbico. Ou melhor, decímetro cúbico com litro de água. Mas pede aqui para a gente a informação de quantos litros de água em 1.500 centímetros cúbicos. Então, precisamos descobrir, já que nós vamos colocar aqui uma tabelinha. A tabela coloca metro, decímetro, centímetro. Como estamos trabalhando com volume, nós temos expoente 3. Aí temos que 1 decímetro cúbico, para transformar em centímetro cúbico, como aqui o expoente é 3, eu tenho que multiplicar de uma posição para outra, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1.000 centímetros cúbicos. Decímetro, centímetro, milímetro. Para milímetro, eu teria que multiplicar também esse valor por 1.000, depois por 1.000 de novo. Então, decímetro cúbico para milímetro cúbico, eu multiplico por 1.000, depois multiplica por 1.000 de novo. Só que aqui, o que interessa para a gente é que 1 decímetro cúbico corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Então, nós podemos colocar numa regrinha de 3 que 1.000 centímetros cúbicos cabe 1 litro de água. Então, está dizendo aqui, olha, que 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro de água. Só que eu preciso da relação em centímetros cúbicos. Então, transformei 1 decímetro cúbico em centímetros cúbicos. Então, se 1.000 centímetros cúbicos cabem 1 litro de água, 1.500 em 1.500 centímetros cúbicos cabem quantos litros de água? Regra de 3 simples. Podemos já até simplificar aqui. Opa, cancelei aqui a mais. Então, nós temos um zero aqui. Então, ficamos com x vezes 1.000, multiplicando cruzado, igual a 1 vezes 1.500. Saindo a resposta em litro. Aqui é uma equação, mexe de um lado, tem que mexer do outro. Então, eu vou dividir esse primeiro membro por 100, o segundo membro também por 100, e já vou aproveitar e dividir 10 aqui por 5, dá 2, e o 15 por 5 aqui dá 3. Aí ficamos com 2x igual a 3 litros. Temos que x é igual a 3 sobre 2 litros. Temos como resposta a letra A, 3 meios. 3 meios é o mesmo que 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Uma continha simples. Então, a resposta é a letra A. Exercício 18. Avalie as duas resoluções da equação 8x mais 10 igual a menos 12x menos 4 apresentada a seguir. Temos aqui na linha 1, já foi feita a mudança aqui. Na verdade, colocou no segundo membro os termos com a variável x, com a letra x, e no primeiro membro os números independentes. Então, o menos 12 continua no segundo membro, está ok. Mais 8x foi para o segundo membro, estava no primeiro, foi para o segundo, está ok.
Menos 4 mudou para o primeiro membro, está aqui no segundo membro, mandou para o primeiro. Então, está correto. Mais 10 está correto. Aqui, da linha 1 para a linha 2, somou 10 mais 4, que é 14. E aqui também está correto. Menos 8, menos 12, sinais iguais, deve 8 e deve 12. Continua devendo, deve 20. Aqui, menos 20 passou como, ele está como fator, o x ficou sozinho e ele passou para o outro membro como divisor. Menos 20 está como fator, passou como divisor. Está correto? Está correto. 14 dividido por menos 20 dá menos 0,7, certinho. Mais vezes menos, né? Mais dividido com menos dá menos. Agora aqui, 8x mais 12x está correto, passou o menos 12 para o primeiro membro. Aqui nós temos menos 4, mais 10 passou para o segundo, menos 10, está correto. Essa linha aqui está correta, menos 4 menos 10 dá menos 14. Aqui nós temos menos 14 dividido por 20. O 20 ele passa, ele é positivo, ele passa para o outro membro, como ele está como fator, então ele passa como divisor. Então aqui é mais 20, é 20 sem sinal. E a resposta fica menos 0,7. Menos vezes mais. Menos dividido por mais é menos. Regrinha de sinais da multiplicação e divisão. Sinais iguais positivo e sinais diferentes negativo. Só vale para multiplicação e divisão, essa regra. Então, aqui na letra A fala assim: na resolução, há erro na passagem da equação para a linha 1. Na resolução 1, há erro na passagem. Na resolução 1 não tem nenhum erro. Então, vamos ver aqui na D. Na resolução 2, há erro na passagem da linha 2 para a linha 3. 2 para 3 está errado mesmo. Mais 20 como fator passa mais 20 como divisor. Então, a resposta é a letra D. Aqui está dizendo que na resolução 2, há erro na passagem da linha 3 para a linha 4. Aqui não tem erro. Ou melhor, aqui não tinha erro porque era menos e menos daria mais. Então estava correto, embora anteriormente já estava errado. A alternativa que contém a solução correta, juntamente com um procedimento matematicamente válido para subtrair o número 3/4 do número 7/6, é matematicamente válido. Então, aqui, olha, tirou o MMC, descobriu o múltiplo comum entre 4 e 6, que é 12. E aí, então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3. Então, 3 vezes 3 está correto. 12 por 6 dá 2. Ficou 2 vezes 7. E aqui, então, está 9 menos 14. Aqui está errado só o sinal. 9 menos 14 tem 9 e deve 14. Então, vai ficar devendo 5. Então, está incorreta a letra A. A letra B, aqui multiplicou o numerador pelo denominador, não tem problema. A única coisa é que tem que multiplicar em cima também por estes valores. Então, é como se eu dividisse 4 vezes 6 dividido por 4 dá 6. Então, fica 6 vezes 3, está correto. E aqui fica 4 vezes 7, está correto. Divide, multiplica. Então, 6 vezes 3, 18. 18 menos 28. Menos 10. Incorreto também, olha. Tem 18 e deve 28. Na letra C, MMC entre 6 e 4 é 12. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 7, tá ok.
12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3, 9, está tudo correto. E 14 menos 9 é um número grande tirando o pequeno. Não precisa colocar sinal quando um número grande tira um pequeno. Então, tem 14 e deve 9. Fica com 5 depois que paga 9. Na letra D, multiplicou um pelo outro. Então, 6 vezes 4 dividido por 6 é 4. 4 vezes 7, está correto. 6 vezes 4 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 3. Então, dividimos, multiplicamos. Está correto. 4 vezes 7 é 28. 6 vezes 3, 18. Um número grande tirando um pequeno, a resposta é positiva. Está correto a letra D. Então, esta é a resposta. Aqui, a gente já verifica aqui no sinal também que está errado. Aqui está correto, fez todo o cálculo. 6 vezes 4, 24, não tem problema. Só que na resposta final, a resposta é positiva e não negativa. Última questão, questão número 20. Antes, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos continuar. Um triângulo retângulo com área de 24 centímetros quadrados tem um dos catetos medindo 2 centímetros a mais que o outro cateto. Logo, o menor cateto desse triângulo mede em centímetros. Bom, desenhei aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui mede 90 graus, triângulo retângulo. Aí diz que a área desse triângulo é igual a 24 centímetros quadrados. Aí diz que um cateto é maior que o outro, em 2 centímetros. Então, vou chamar esse cateto aqui de X, que é o menor. Não conheço o valor dele. E esse daqui, eu vou chamar de X mais 2 centímetros maior. Logo, o menor cateto desse triângulo mede em centímetros. Aí, como foi dada a área, nós vamos ter que usar a fórmula da área de um triângulo, que é dado pela medida da base, vezes a medida da altura, dividido por 2. Fazendo a substituição desse valor na fórmula, nós temos 24 é igual à medida da base, que eu vou considerar aqui x mais 2, vezes a altura. A altura forma 90 graus com a base, então é o próprio x. Tudo isso dividido por 2. Aqui, vou colocar 1. Vamos fazer aqui uma multiplicação cruzada. Então, nós vamos ficar aqui com 2 vezes 24, que é 48, igual a 1 vez esse valor, que vai dar esse mesmo valor. Uma vez qualquer número é ele mesmo. Aqui, fazendo a distributiva, ou chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 2, que é igual a 2x. Nós temos uma equação completa do segundo grau, dada por x² mais 2x. Aí eu vou colocar este 48 junto com esses dois termos, ou seja, ele muda de lado, ele muda com sinal trocado. Aqui está fácil para a gente resolver esta equação por um método simplificado. Caso contrário, teria que resolver pela fórmula de Bhaskara, que é dada por menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Aí o valor do a aqui é o número que acompanha o x², já que a equação do segundo grau tem esse formato. E aí o b acompanha o a, então é 1, não tem nada acompanhando o x², significa que é 1. E o b acompanha o x e o c é o número que está sozinho. Aí teríamos que fazer a substituição de cada um desses valores na fórmula de Bhaskara e descobrir, então, o valor do x.
Aqui eu vou fazer por um método mais simples. Eu vou descobrir dois números que se multiplicando dá x ao quadrado. No caso, x e x vezes x. E aqui dois números que quando multiplicamos dá 48, só que a diferença entre eles tem que ser 2. Aí nós já temos que 6 vezes 8 é 48, ou seja, diferença de 2. E a resposta é positiva. Só que aqui, olha, a resposta aqui, olha, 6 menos 8 tem que dar 2. Só que aqui é negativo. Então, eu vou colocar o negativo aqui. Então, olha, menos 6 vezes mais 8 é igual a menos 48. Está bem? Agora, quando multiplica cruzado, eu tenho menos 6x mais 8x, tem que dar esse número do meio. Então, 8x tira 6x é igual a 2x. Portanto, nós podemos dizer que x menos 6 é igual a zero, ou não, e a outra equação, então, é que x mais 8 é igual a zero. E x mais 8 é igual a zero. Daqui, a gente tira que x vale menos 8. Menos 8 não pode ser a resposta, porque x representa uma medida. A medida tem que ser positiva. Então, x só pode ser igual a 6. Passo o menos 6 para o segundo membro. Então, temos que a resposta é igual a E. O valor do menor cateto é igual a 6. Então, até a próxima aula.